Viva! Este é o que eu andei para aqui chegar. O podcast que duas estagiárias Blue na Comissão Europeia em Bruxelas, curiosas por natureza, decidiram criar por estarem inquietas com as notícias que lhes chegam de Portugal. O problema da habitação, os números elevados da imigração, a falta de participação dos jovens na política, o aumento da extrema-direita. Em cada episódio, convidamos colegas estagiários portugueses na Comissão Europeia, da sessão de outubro de 2023, para tentar perceber a história de cada um, os planos para depois do estágio e o que pensam da atualidade. Hoje temos connosco a Helena Salles. Olá, Helena. Olá, e obrigada por estares aqui connosco. A Helena tem 27 anos, vem do Porto, fez a licenciatura na Universidade do Minho e o mestrado na Escócia. No País de Gales. No País de Gales. E pelo caminho passou por um Erasmus na Universidade de Verona, durante a licenciatura, e aqui, enquanto estagiária, estava a trabalhar na DigiHome. E a pergunta que se prende é, Helena, o que é que tu andaste para aqui chegar? Bom, eu acho que sempre soube que queria eventualmente passar pelas instituições. Bom, sempre, é um pouco exagerado, acho que desde que comecei a licenciatura que sabia que queria ter uma experiência nas instituições europeias, porque foi a primeira vez que tive contacto com informação relacionada com o tema, porque fiz Direito, e não é uma carreira profissional, de forma geral, a carreira numa das instituições não é o grande objetivo da maioria das pessoas que estudam Direito, pelo menos da minha experiência, é de facto ficar em Portugal, acabarem por aceder à Ordem dos Advogados, ou ir para o SES para terem acesso à carreira de juízes ou de procuradores, mas para mim foi evidente desde muito cedo que não era isso que eu queria. Então já no segundo ano comecei a perceber que alternativas é que eu tinha, começava a ir a algumas feiras de emprego para ter um pouco mais de abertura e mais noção de quais é que eram as alternativas, mas nunca, erradamente da minha parte, nunca tentei envolver-me mais enquanto era estudante, nunca fiz grande associativismo, até bastante tarde na licenciatura. Começou com a decisão de ir de Erasmus, isso eu sempre soube que queria fazer, porque queria ter uma experiência fora, também um pouco para abrir os horizontes, já que eu sentia que a licenciatura em Direito era uma limitação, porque estudámos tanta coisa sobre aquilo que se passa no nosso país, que é diferente, por exemplo, porque o primeiro ano estive na FEP no Porto em Economia e ainda que não tivesse gostado do curso de Economia, reconhecia que tinha a vantagem de me ajudar a trabalhar onde quer que fosse, enquanto que Direito não me dava essa oportunidade. E eu queria, de certa forma, combater essa limitação e ver o que é que eu podia fazer de diferente. Fui de Erasmus no quarto ano para a Itália, e por causa da compatibilidade de cadeiras, tudo aquilo que eu estudava era mais relacionado com direito europeu, direito internacional, direito comparado, eu tive a certeza, ainda que as dúvidas fossem muito poucas já na altura, tive ainda mais certezas que era realmente a parte do direito que eu gostava mais, e que eu queria fazer alguma coisa, não sabia muito bem o quê, mas queria fazer alguma coisa relacionada com isso. Então chegou a altura, já estava no quarto ano, foi um pouco em cima da hora, mas comecei a ver o que é que eu podia fazer a nível de mestrado ou a nível de formação complementar para me dar esta hipótese, e comecei a pesquisar sobre a possibilidade de tirar o mestrado fora, mas inicialmente o meu plano era ir para os Países Baixos, porque tinha a ideia que os planos de estudo eram mais virados para esta possibilidade, também alguns planos na Bélgica, mas sobretudo pela questão da linguística, queria ir para os Países Baixos, mas na altura percebi que era extremamente caro, viver em cidades como Amsterdão é completamente impossível, então conheci a possibilidade de ir para o Reino Unido, porque na altura, antes do Brexit, o Reino Unido tinha uma possibilidade de estudo para estrangeiros que eles acaba por ser traduzido e chamado de empréstimo, mas a ideia é que eles financiavam os estudos das pessoas vindas do estrangeiro e as pessoas pagam-lhes só depois de acabar o ciclo de estudos e se cumprirem certos requisitos salariais que são bastante favoráveis para nós, não são demasiado altos.
Eu, por exemplo, só começávamos a pagar se ganhássemos uma porcentagem pequena de um excedente, se ganhássemos mais do que o mínimo, e em Portugal era impossível para mim chegar àquele mínimo, portanto acabei sequer por nunca ter aí, para já, de ter de lhes dar algum dinheiro de volta. Principalmente para os Países Baixos, porque há semelhança daquilo que já acontece em Portugal, há um certo incentivo para ir para áreas em que não são tão requisitadas. As bolsas eram muito menores se eu quisesse ir para Londres, mas como eu aceitei ir para Cardiff, as coisas ajudavam mais, o dinheiro que me davam dava para pagar a habitação. Então aí foi claro que eu iria para o Reino Unido, até porque também era inglês. E foi muito interessante. O mestrado não era relacionado em direito, chamava-se mestrado em Global Governance, era mais relacionado com ciência política, relações internacionais, um pouco de diplomacia, e foi muito interessante, mas a experiência não foi aproveitada a 100%, porque a pandemia, foi quando a pandemia começou, e eu em março, era suposto ter ficado até agosto, e em abril, finais de março, inícios de abril, voltei para Portugal e acabei por fazer o resto das aulas num sistema totalmente online, não híbrido, isso tinha sido numa fase inicial. E pronto. Era um mestrado de 2 anos? Era um mestrado de um ano. De um ano? No início do ano, sim. No final, ainda estávamos em pandemia e eu precisava de arranjar trabalho, porque não podia, gostava muito de estudar outra coisa, e já que finalmente tinha acertado mais ou menos o que é que eu gostava, a ideia ideal, por na redundância, era continuar a estudar, mas era impossível para mim, então tinha que encontrar trabalho, e na altura a única coisa que encontrei foi num banco no Porto, que era completamente diferente daquilo que eu queria fazer, mas que de certa forma ajudou a ter alguma flexibilidade a nível monetário, para que eu pudesse com esse dinheiro investir um pouco em formação. Então comecei a ter aulas de francês, tirar uma pós-graduação, que de certa forma a tentar ter dinheiro para investir naquilo que eu realmente queria. Fiquei no banco 1 ano e meio, mais ou menos, até que fui chamada para uma organização em Lisboa, que tinha um projeto na recepção e integração de migrantes e refugiados. Era um contrato de 9 meses, era de abril de 2022 ao final do ano, e eu decidi, foi um pouco arriscado, porque no banco já estava efetiva, mas eu disse que não, que eu gostava mais daquela área. Fui para Lisboa e realmente eu gostava mais da área, ainda que as condições numa organização sejam muito mais precárias. Mas fiquei até ao final do ano. Quando o contrato terminou, voltei para a casa da minha mãe, porque uma correção, não sou bem do Porto, sou da Fiel. Nasceste no Porto? Mas sim, bom, a nível social mais do Porto, mas isto para dizer que se tivesse que viver no Porto também seria difícil, porque não ia ter dinheiro para pagar uma renda, ainda a menos que tivesse familiares lá. Então voltei para Penafiel, enquanto comecei a procurar trabalho. Abriram os estágios, abriram as candidaturas aos estágios, eu candidatei-me. No entretanto, porque só ia começar em outubro, fiquei a fazer aquilo que eu já fazia part-time, mas a full-time, que era dar aulas de português online. A estrangeiros? A estrangeiros, sim, eu comecei, já era uma coisa que eu fazia antes como estudante, eu comecei a fazê-lo quando estava no Reino Unido, num part-time. A universidade tinha esta possibilidade dos estudantes fazerem uma espécie de part-time dentro da universidade e começar a ensinar. Na altura eu comecei a fazê-lo e gostei imenso, então continuei sempre a fazê-lo, já quando trabalhava no banco, às vezes era só 1 hora ao sábado ou ao domingo, mas inscrevi-me nas plataformas online e naquele período de tempo entre janeiro e outubro de 2023 eu fiquei praticamente a fazer só isso online, na espera de vir para aqui. E não tendo nada a ver com a tua área, é uma coisa que tu até gostas de fazer, ou é mesmo uma obrigação para teres mais um dinheiro no bolso? É uma coisa que eu gosto muito de fazer e muito mais do que eu estava à espera, e até que não é totalmente diferente daquilo que eu faço, porque há a oportunidade de... Bom, como é uma plataforma online, tu conheces pessoas de todo lado, que falam imensas línguas, então de certa forma não é claramente aquilo que eu estudei, mas eu consigo fazer algum tipo de relação e de alguma forma acho que também me ajudou pelos contactos, pela situação profissional, social, cultural de cada pessoa que tu ensinas, as dificuldades de cada um, e depois também ajuda a desenvolver algumas soft skills, porque tu fazes o trabalho de casa, tentas perceber como é que comunicas com aquela pessoa de forma mais eficaz. É completamente diferente de ensinar uma pessoa de 60 anos ou uma criança de 10. Então acabas por desenvolver algumas competências profissionais que podes aplicá-las noutros contextos.
Portanto, tu passaste de trabalhar numa associação de apoio a migrantes em Lisboa para trabalhares aqui em Bruxelas com a Digi Home. Não sei se nos queres falar um pouco mais sobre o que é que tu fazias no teu estágio. Bom, isso foi uma grande aventura. Quando me candidatei aos estágios, não me candidatei sequer à Digi Home, porque não tinha tido a melhor experiência anteriormente, pela uma questão de ser, quando trabalhas numa organização e estás na linha da frente, tu conheces a realidade pessoal de cada pessoa, de cada indivíduo com quem lidas, as dificuldades que enfrenta, e acaba por ser muito frustrante quando chegas a um ponto em que percebes que há pouco que podes fazer por ela, ainda que para algumas pessoas aquilo que tu faças seja muito, tu sabes que as tuas capacidades são muito limitadas. E a nível psicológico foi bastante pesado, também porque, como estava a dizer, não sei se isto é generalizado, mas a experiência que eu tive demonstrava várias falhas a nível de condição para os trabalhadores, e o ambiente de trabalho não era sempre ideal, por várias razões, e sem querer levantar culpados, mas não foi a melhor experiência profissional do mundo. Então eu pensei, e de certa forma foi aquela reação de uma experiência que correu mal, então tudo vai correr mal. Sim. Então eu não quero trabalhar nesta área. Então eu pensei, vou-me candidatar aos estágios, mas não vou candidatar-me à migração. Mas então a alternativa foi candidatar-me a coisas que nunca tinha tido contacto, não tinha zero experiência a nível académico e profissional. Candidatei-me, por exemplo, lembro-me de me candidatar para uma vaga que era em pesquisa e uma vertente muito mais académica. Não tinha um doutoramento, nem sequer pensava em fazê-lo, mas pensei, se calhar deve ser mais interessante fugir um pouco para uma área diferente. Mas claro, não tinha experiência nenhuma, nem em relação àquilo que estudei, nem àquilo que trabalhei, então eu não fiquei. Então inicialmente não fiquei nos estágios. Eu lembro-me que eles tinham dito que se não tivéssemos tido uma resposta até maio, final de maio, mais ou menos, significava que não íamos conseguir fazer o Blue Book. E eu não tinha tido resposta até essa data, então eu estava bastante convencida que não ia acontecer. Mas em junho recebi uma chamada daquela que veio a ser a minha supervisora, a dizer que tinham uma vaga na equipa na Digi Home, e a perguntar e viram que eu tinha um perfil que já trabalhava que tinha trabalhado com migração e tinha estudado sobre isso, se eu queria assumir a vaga. E eu perguntei em que departamento específico era, e quando ela disse que era em Returns, deportações? Bom, nós chamamos de regresso, mas no fundo podemos considerá-lo. Eu pensei, bom, não, porque eu tinha tido uma má experiência, mas os meus ideais não tinham mudado, aquilo que eu achava não tinha mudado, então eu inicialmente disse que não, mas a verdade é que ficou sempre aquele peso de, ok, eu vou dizer que não, mas o que é que eu vou fazer efetivamente, porque eu não tinha hipótese nenhuma. Então a minha decisão foi do género, vou tentar dar uma hipótese, não vou, mas acabei por decidir, não vou, acho que não tem nada a ver comigo. Quando ela, inicialmente o contacto foi por e-mail, mas quando ela efetivamente me ligou, a abordagem foi bastante diferente. Ela disse, explicou exatamente aquilo que faziam, que eu tinha muito pouca noção, não sabia o que é que realmente a Comissão Europeia podia fazer nesta matéria, com que políticas é que trabalhavam, o que é que tentavam fazer e o que é que as pessoas de parte daquela equipa realmente faziam no seu dia-a-dia. Quando ela me deu esta perspectiva, eu fiquei ligeiramente inclinada a aceitar, porque realmente foi muito melhor do que aquilo que eu estava à espera, mas acho que a decisão de ter vindo e ter aceitado passou muito pelo facto de eu vou ser só uma estagiária, eu quero só aprender, o único trabalho que eu tenho neste momento é aprender. Não estou a comprometer demasiado. Nenhuma decisão vai passar pelas minhas mãos e eu vou olhar para isto como uma forma de me integrar mais no assunto, porque de facto, se a migração e o asilo são áreas que me interessam, então mais vale saber tudo sobre isso, o que é feito e conhecer todos os ângulos. E no final acabou por ser uma boa experiência e honestamente acho que de certa forma acabou por ser melhor do que se eu tivesse ficado só numa parte de migração legal, legal pathways, porque isso é algo que eu já conhecia. Claro que é diferente, eu estava a trabalhar, quando trabalhei foi numa perspectiva nacional e aqui é numa perspectiva europeia, mas de certa forma
eu já sabia mais ou menos o que é feito naquele campo e nada sabia do que era feito deste lado, e se eu olhar para as coisas desta forma, acho que consigo reconhecer que foi melhor ter feito da forma que fiz. Já agora é só explicar o que é DG Home, se calhar para quem está a ouvir. A DG Home é o departamento, a Direção-Geral, responsável por migração e segurança, portanto chama-se mesmo Migration and Home Affairs. Eles são divididos em 4 grandes áreas, numa parte inicial mais a nível de relações interinstitucionais, mas também a nível internacional. Tem a parte de Schengen, portanto tudo o que é relacionado com o espaço Schengen, uma parte de migração, e aqui falamos de migração relativamente a cidadãos, a pessoas de países terceiros, e aqui, seja migração regular, legal ou irregular, como lhe chamam, e uma última parte, não é a hierarquia, mas uma terceira ou uma quarta parte de segurança interna, onde se trabalha questões como o terrorismo e segurança do espaço europeu. E o que é que foi mais desafiante para ti nesta experiência? Antes de começar, eu iria dizer que ia ser o mais desafiante, ia ser o trabalho em si, por esta questão que acabámos de dizer, de não saber o que é que ia lidar, não sabia o que é que era feito em returns, em irregular migration, mas eu acho que na prática o mais desafiante mesmo foi lidar com alguma desigualdade a nível de estagiários, a nível geral, interno, mas como estagiária eu achei um pouco assustador as outras pessoas que encontras, e é muito fácil sentir-te um peixe fora d'água quando olhas, que não é suposto, porque estás a trabalhar com pessoas da tua idade, da tua geração, que são europeus como tu. Então estava à espera que houvesse um pouco mais de equilíbrio, mas foi claro para mim que Há uma hierarquia, é isso? Ou de que forma é que sentiste isso? Bom, não acho que seja uma hierarquia, acho que nós, como as instituições como instituições europeias, deviam ter mais representatividade. Claro, a nível de estágio estamos maioritariamente a falar de jovens, ainda que não haja limite de idades para o Blue Book, mas que era bom ver todo o tipo de jovens, ou muitos diferentes tipos de jovens representados, e eu senti que as coisas havia um paradigma no sentido em que as pessoas vinham a diferença de nacionalidades era muito grande. Sabemos que há muitos poucos portugueses quando comparados com os italianos ou com os franceses, franceses nem tanto, mas sobretudo com os italianos. Depois tu vês que há muito poucas pessoas que só tiveram a oportunidade de estudar no seu país, ou seja, a grande maioria teve a oportunidade, e eu inclusive tive a oportunidade de estudar parte dos meus estudos no estrangeiro, mas a minha experiência, quando comparada com amigos em Penafiel ou em Braga, onde eu estudei, é extraordinária, no sentido em que as pessoas acham, que bom, tiveste a oportunidade de estudar fora, e aqui fizeste o mínimo, ou seja, aquela ideia que eu tinha de ir para o estrangeiro, de ter que pedir um empréstimo, que já era um grande sacrifício e que ia mesmo valer a pena, tu chegas aqui e pensas, não, tu não fizeste nada quando comparado com a maioria das pessoas, e tu vês que tens pessoas de 28, 29, 30 anos que ainda não tiveram, eu vou dizer necessidade, também é sorte de trabalhar, porque até aqui puderam continuar a estudar e a ter 2 licenciaturas, 2, 3 mestrados, ou inscreverem-se em escolas de línguas e aprenderem 2, 3, 4, 5 idiomas, o que é incrível, e acho que é inegável que a educação é extremamente importante, mas por outro lado faz-te pensar que isto também requer, evidentemente, competência e mérito, mas também requer alguma flexibilidade financeira que a maioria dos jovens não tem, e para mim eu acho que isso foi um grande desafio, porque ainda que eu novamente me sinta muito privilegiada quando comparada com alguns amigos, aqui era claro que eu estou muito longe do nível de experiência de algumas pessoas e que possivelmente nunca vou conseguir tê-lo, e às vezes não é só por falta ou por capacidade,
é por capacidade, mas não só capacidade mental e profissional, também tem muito a ver com capacidade financeira, que depende de um contexto familiar que nem toda a gente tem. Não é só um mérito, não é? Não é só um mérito, sim. Acho que esse foi o grande desafio para mim. E achas que isso depois se reflete também no tipo de políticas que são tomadas? Esse é talvez o facto de as pessoas que estão nos lugares de decisão, nos cargos, virem de uma certa elite ou de uma certa bolha talvez privilegiada? Achas que isso depois tem impacto sobre o resultado daquilo que é produzido? Sim, acho que sim. Eu sei que, bom, há vários pontos. O primeiro é realmente a questão da bolha, porque é mesmo assim que lhes chamam aqui, muitas vezes de uma forma positiva. Na maioria das vezes as pessoas dizem: tens muita sorte porque fazes parte da U-Bubble. Mas eu não acho que fazer parte de uma bolha seja bom. Não é? Porque e aí tu consegues entender que realmente quem está tão entranhado no que quer que esta bolha seja, começa a ter dificuldade em ver o que é que se passa fora dela. E essas são pessoas que desenham políticas, que estudam políticas, que tentam implementar políticas. Acho sim que também há uma certa tentativa de melhorar esta situação. Tu tens há os contactos com atores externos, com as associações. Tu consegues, há a possibilidade de qualquer pessoa, de qualquer cidadão contactar as instituições e tenta-se que haja este tipo de comunicação, mas não sei até que ponto é que é suficiente. Porque eu digo isto muitas vezes, mas eu gostava de saber, não sei, não tenho números, não faço ideia, mas gostava muito de saber se numa DG Agri que trabalha com agricultura, quantos filhos de agricultores tens a trabalhar lá. Não sei se haverá, e se há, quantos é que são. E em vários outros exemplos. E acho que esta falta de representatividade a nível de nacionalidades, de contexto familiar, económico, social, que é fundamental para que as coisas possam correr de outra maneira. Certo. E agora talvez avançando aqui um pouco, planos para o futuro. Planos ideias há muitas, planos há poucos, porque acho que estamos um pouco limitados. Toda a gente, ou a maioria das pessoas está a enfrentar o mesmo momento difícil, que é tentar encontrar uma solução para esta situação de incerteza. Eu gostava de ficar nas instituições, de certa forma, por questões pessoais, mas também por esta questão gostava que houvesse oportunidade para que ficássemos e para que fizéssemos diferentes e trouxéssemos outras perspectivas, mas é extremamente difícil. Que é um pouco, acho que é uma crítica a fazer a todos os estados. Eu pelo menos, não sei se foi má interpretação da minha parte, mas desde o início acho que fica aquela esperança de poder ficar, porque nós vamos às sessões de esclarecimento e o discurso é para aqueles que depois quiserem ficar e devia ser mais para aqueles que depois tiverem a sorte de ficar, porque são muito poucos aqueles que ficam. Portanto, neste momento não tendo tido ou não tendo para já qualquer perspectiva de ficar nas instituições, o meu plano é eventualmente, se nada surgir, ter que voltar a Portugal e a partir de lá tentar encontrar alguma coisa, o que quer que isso seja. A Portugal, em que tu nos disseste que a falta de oportunidades em Portugal não te faz querer voltar. Sim. E que voltarias se conseguisse encontrar um trabalho digno, como tu nos disseste. Sim, claro, nós temos este problema de um grande número de pessoas da nossa idade super capazes saem e acho que já é claro e que nós vemos todos os políticos e os partidos a falarem isto como um problema, acho que é claro que isto é um problema. Eu não queria fazer parte desse problema, mas eu também começo a pensar que de facto com quase 30 anos eu gostava de não ter que dividir a casa com 6 pessoas ou 7 pessoas ou ter que esperar numa fila para tomar banho. Ou eu gostava de conseguir, ou então não ter que voltar para a casa da minha mãe novamente, porque há muito tempo que isto acontece. Eu saio, mas eu volto, e eu gostava de sair e poder de facto estabelecer-me de alguma forma. Eu gostava muito de voltar a Portugal. Eu não tenho aquela ideia, às vezes, que muitos jovens têm de que nunca mais quero voltar para lá. Não, eu gostava muito de voltar, mas de facto gostava de ter condições acima de tudo, e enquanto isso não for possível vai ser muito difícil conseguir estabelecer-me lá.
E tu sentes que os salários são algo que pesa muito ou são outras coisas também? Não, é sobretudo os salários. Podia dizer que a nível de política de trabalho também podemos melhorar alguma coisa. Eu acho que os portugueses aceitam muito, não aceitam de bom grado, mas têm esta ideia que é normal fazer horas extras não remuneradas, que é normal mostrar mais trabalho, numa ilusão de terem melhores oportunidades que muitas vezes não chegam, mas no fundo é o salário que me impede de voltar, porque de facto eu quero poder ter uma casa, eu quero poder ser independente nesse sentido, poder fazer férias com amigos, com a família, quando chega a altura, e nada disto é uma possibilidade. É impeditivo de tudo o resto, não é? Certo. Nós com outros colegas já analisamos, por exemplo, o salário médio na Bélgica, que são mais de 3.500 euros. Em Portugal sabemos que ronda os 1.200, por isso acho que ainda temos uma luta pela frente neste sentido. E a Bélgica nem sequer é dos melhores exemplos. Temos outros ainda melhores. É dramático, sem dúvida. Sim. Bem, se calhar agora fazemos a nossa última pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é: qual é a tua primeira memória das instituições europeias? Ou, mais do que das instituições, da União Europeia? É difícil. Bom, eu tenho 27 anos, eu acho. Eu já praticamente, tirando a questão monetária, eu já cresci num espaço europeu e com acesso a tudo aquilo que nos traz, com o espaço Schengen, a possibilidade de estudar, de trabalhar fora. Portanto, de certa forma, eu acho que tem estado lá sempre. Mas, bom, talvez a primeira vez que eu realmente senti influência talvez tivesse sido quando estava no ensino básico mesmo, quando estava no 7º e 8º ano, em que nós tivemos de se passar a ter aulas em contentores, porque as escolas eram remodeladas, porque havia um projeto financiado pela União Europeia de remodelar as escolas, e acho que é a primeira memória que eu tenho do tempo em que me apercebi que a União Europeia tinha influência no cotidiano. Acho que sim, mas possivelmente tenho outras memórias, mas de novo, acho que pelo menos foi a primeira que eu tive a saber o que era. Acho que é isso. Muito interessante, muito engraçado como cada um de nós tem a sua memória, muitas vezes ligada à escola, muitas vezes ligada à educação, mas não só. Sim, mas a escola realmente tem um grande papel, não é? Sem dúvida, educação. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Foi uma excelente conversa. Vamos conversar mais. Tchau. Tchau. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.